Meus amigos, meus prezados ouvintes, pediram que eles falassem sobre um tema conhecidíssimo, o homem, sua natureza, sua origem e sua evolução. Quer dizer que eu tenho que falar sobre o homem, esse desconhecido, como disse Alexis Carrel, que foi ministro da Saúde Pública da França. Escreveu este livro maravilhoso, O Homem, esse desconhecido. E como é que eu posso falar sobre o homem, esse desconhecido? Será que eu vou tornar o homem mais conhecido e menos desconhecido? Não tenho a menor esperança. Depois da conferência não sabereis mais do homem do que sabeis agora. Ele continua a ser o eterno desconhecido. E cada vez mais desconhecido. Não pensem que seja mais conhecido pouco a pouco. Não, senhor. Cada vez mais desconhecido. Alex Carrel tinha razão. Por que é que nós somos o eterno desconhecido? Quando a ciência investiga tudo, toda a física, toda a química, toda a eletrônica, tudo ela investiga, não sabe nada do homem. É um desconhecido. Outro autor diz que nós somos um paradoxo ambulante. Outro diz que somos um eterno enigma. Tudo está certo. Um paradoxo ambulante, um enigma, um desconhecido. Por quê? Porque no homem há uma coisa que não há no resto do mundo. Um fator estranho. Se nós fôssemos apenas física, nós podíamos ser conhecidos pela ciência, porque a ciência investiga tudo que é da física. Mas nós também somos da metafísica. E aqui acabou a tarefa da ciência. Da metafísica, a ciência não pode saber nada por análise intelectual. Nós sabemos alguma coisa da metafísica, mas não por análise intelectual, apenas por intuição racional. Ou, se quiserem, intuição espiritual. Nós não usamos a palavra espiritual na filosofia, mas usamos racional em vez de espiritual. Logos em grego, não nous. Não a inteligência nous, mas logos a razão. Se nós tivéssemos intuição racional em vez de apenas análise intelectual, nós podemos dizer que tornamos o homem mais conhecido. Mas isto é uma pequenina elite da humanidade que tem intuição racional. 90% pelo menos, talvez 99%, só tem análise intelectual. E através da análise nós não vamos conhecer o homem. Conhecemos o seu corpo, conhecemos a sua psique, mas não conhecemos o seu eu verdadeiro central. Não é possível. Por isso todos têm razão em dizer que nós somos o eterno desconhecido. Um escritor norte-americano, Skinner, quis evitar este impasse e disse: isso não é verdade, o homem é conhecido, conhecidíssimo, porque ele é vamos dizer, uma máquina viva. Ele escreveu um livro, o livre-arbítrio, esse mito. Diz que nós não temos o desconhecido em nós, que seria o nosso livre-arbítrio, que não pode ser analisado. Então, se o Skinner diz não, nós somos um computador como outro qualquer. Você introduz uma ficha A num computador, sai o resultado A. Você introduz uma ficha B, então sai o resultado B. Claro, assim diz o Sr. Skinner, somos também nós. Nós somos o produto das circunstâncias. O homem é o produto do meio e acabou-se. Quem conhece o ambiente do homem pode conhecer o homem. E o ambiente é uma coisa física, nós podemos conhecer. Então por que nós podemos conhecer o homem? O Sr. Skinner disse que isto é apenas um mito. Nós não temos a menor liberdade.
Nós somos computadores, como a física conhece muito bem. Computadores que reagem ao ambiente. Isto é verdade quando se trata do homem primitivo. Ele tem razão. O homem muito primitivo, no início da sua evolução, talvez o homem animal, talvez o animal intelectualizado, realmente é um computador. Quando ele recebe ódio, ele responde com ódio. Quando ele recebe violência, ele responde com outra violência. Isto é computador. É claro que o homem primitivo faz isto. Ele ainda não está na altura da sua hominalidade, ele está ainda na altura da máquina. Mas nós não vamos falar do homem primitivo. Pode ser um homem civilizado, mas continua a ser um homem primitivo se ele não passou por nenhuma evolução hominal. Então, para o homem primitivo, sim, vale esta história de que a liberdade é um mito. Que nós não temos nenhuma liberdade. Nós agimos de acordo com as circunstâncias. Então, eu queria saber como se explicam fenômenos como Buda, como Jesus, como Gandhi e outros fenômenos que não eram produto das circunstâncias, que não respondiam ódio com ódio, violência com violência. Até em nosso século viveu este homem estranho, de que Einstein disse, num dos seus livros, esse homem parece ser um mito. Ele fala de Gandhi. Porque futuras gerações não acreditarão que tenha passado pela face da Terra, em carne e osso, um homem como Gandhi. Por que é que Einstein disse isto? Porque ele sabia que não era um computador, que não reagia com ódio a ódio, com violência a violência. Reagia com não violência a violência. Reagia com amor a todo ódio. Isto não é computador. Bem, os homens primitivos são computadores, mas são conhecidos. O computador não é desconhecido, é muito conhecido. Sabemos como ele funciona. Mas os homens avançados entram numa zona de metafísica onde eles agem de um modo imprevisível. No homem de alta evolução nunca se pode prever o que ele vai fazer, porque a liberdade não tem previsão. Onde há causalidade pura, tudo se pode prever, como na física. Mas onde há uma metafísica, nada se pode prever. Quem é que podia prever, por exemplo, que um dos discípulos de Jesus, Judas Iscariotes, fosse o traidor do seu próprio mestre, numa ótima companhia, num ótimo ambiente em que ele viveu 6 anos com o Nazareno, tornou-se o traidor dele. O livre-arbítrio é qualquer coisa misteriosa. Quem é que podia prever que Saulo de Tarso, chefe da sinagoga de Jerusalém naquele tempo, que queria extinguir o último cristão que houvesse sobre a terra, tanto ele odiava o Cristo, foi a Damasco para extinguir os últimos cristãos lá. De repente, ele se transforma completamente no maior defensor do Cristo. Onde é que está o computador? Onde é que está o mecanismo? Não há mecanismo. O livre-arbítrio é qualquer coisa incalculável e imprevisível. Então não vamos falar muito sobre o homem, esse desconhecido, porque é um fato na zona superior da humanidade, não na zona inferior. Aí é perfeitamente calculável, mas na zona superior não. Vamos passar para o segundo ponto, e falar sobre a origem do homem. A origem do homem. Nós temos 2 célebres teorias sobre a origem do homem. Uma teoria mitológica e uma teoria zoológica. Não podemos aceitar nenhuma das 2 teorias. A teoria mitológica é da teologia. A teoria zoológica é do darwinismo.
Não é possível, logicamente, matematicamente falando, aceitar nenhuma dessas duas teorias. A teoria mitológica diz que o homem era um bonequinho de barro, Deus fez um bonequinho de barro e inspirou nele o seu espírito. E depois o barro se tornou homem. É claro que isso é mitologia. A culpa não é de Moisés, por favor, eu não estou culpando Moisés. Moisés não escreveu isto, mas a interpretação é dos nossos bons teólogos. Moisés disse uma grande verdade. Ele não disse que o homem veio do barro, ele disse que o corpo do homem veio da substância da terra. Está no original grego. Veio da substância da terra, o que é pura verdade. No nosso corpo não existe um átomo que não tem vindo da natureza. Moisés sabia disto. Os primeiros átomos nos vieram dos nossos pais. E depois do nascimento, os outros átomos vieram da natureza. Alimento e respiração nos alimentam. E Moisés podia dizer muito bem, o corpo do homem veio da substância da terra e também vai voltar à substância da terra. Temos que devolver à terra o que da terra recebemos, é evidente. Moisés disse uma grande verdade, mas ele não disse que o nosso corpo era feito de barro e que depois veio o Espírito Divino em nós, não. Na maneira que não podemos admitir a teoria mitológica que certos teólogos apregoam. Nem podemos aceitar a teoria zoológica, que desde o século passado domina nos meios científicos a teoria de que nós, no princípio, éramos animais e depois nos tornamos homens. Isto é a teoria zoológica. Nós sabemos, pela lógica, que ninguém se torna o que ele não é. Se nós não fôssemos homens desde o princípio, nós não seríamos homens hoje. Nós éramos potencialmente homens, depois nos tornamos atualmente homens como agora. O que é potencialmente? Potencialmente é realmente. A potencialidade é a própria realidade. Nós éramos desde o princípio potencialmente homens e depois nos tornamos atualmente homens. Mas dizer que no princípio nós não éramos ainda homens, que depois de muito tempo deixamos de ser animais e nos tornamos homens, isto é logicamente impossível. A matemática sabe que o zero nunca vai dar um. Se vocês têm um zero, se vocês querem converter o zero em um, podem ter quantos zeros quiserem, nunca vão ter um, o número 1, o algarismo 1. Se o homem era zero homem no princípio, como é que ele ficou homem? 1, homem, 2. Vamos dizer que estamos na altura de 50 agora. Como é que o 50 veio do zero? É claro que o 50 não veio do zero. O 1 também não veio do zero. Logicamente e matematicamente, não podemos aceitar que o não-homem se tenha transformado num sim-homem. Que o não tenha dado um sim. Isto é impossível. O potencial se transforma em atual, mas o irreal nunca se transforma em real. Nós não éramos homens irreais, nós éramos homens reais em outra forma. Essencialmente nós já éramos, antes de sermos o que somos, já éramos o que somos agora, em latência, em gestação, por assim dizer. Antes de nascermos como homens, já éramos potencialmente, embrionariamente, mas realmente éramos homens. Eu fiz um quadro aí que você está dizendo de voz, e muitos já olharam este desenho aí, não sabem bem o que significa. Aí eu tratei de ilustrar a terceira teoria sobre a origem do homem, que eu chamo a tese cosmológica. Porque como eu não aceito a teoria mitológica, nem a teoria zoológica,
eu tenho que recorrer a uma terceira, que eu não chamo teoria, o que eu chamo a minha tese. E fiz esse desenho aí, muito bem executado por alguém. Eu não fiz, mas eu imaginei. Vocês veem nesse desenho exatamente aquilo que eu quero dizer agora. Embaixo tem o grande sinal infinito. A matemática usa este sinal, este 8 horizontal, que se chama infinito na matemática. Então mandei reproduzir o infinito em cor branca como a origem de todos os finitos. Lá embaixo está o infinito. Vocês podem chamar o infinito como quiserem. As religiões chamam o infinito de Deus. Outros chamam Brahman, outros chamam Tao, outros chamam Yahweh, podem dizer como quiser. Também podem dizer o absoluto, o eterno, a pura essência do universo. Tudo isto é o infinito. Vamos dizer simplesmente o infinito. Do infinito emanaram os finitos. Não só o homem, mas tudo. O infinito é a fonte. E os finitos são muitos canais que emanam dessa fonte. Então, como primeira fonte, como primeira emanação do infinito, eu fiz um círculo amarelado. Um círculo. O círculo no Egito e na Índia sempre foi o símbolo do finito. O finito no Egito Antigo e na Índia sempre foi usado para o finito. Eu não pude fazer o círculo completo, já tomava muito espaço. Fiz um semicírculo para indicar a primeira emanação do infinito, saindo do finito, emanando do infinito. A luz, não a luz solar, mas a luz cósmica, segundo Moisés e segundo Einstein, tudo veio da luz. Moisés disse, no primeiro período, Deus disse, haja luz, e houve luz. E da luz vieram todas as coisas. Da luz veio a energia, e da luz e da energia vieram as matérias, como sabemos hoje, na era atômica. Einstein confirma o que Moisés tinha afirmado. Ele disse que, no princípio, todo o universo é luz, e a luz se condensa em energia, e quando a energia se congela, então aparece a matéria. Então temos, no princípio, era a luz. Por isso eu fiz esse símbolo da luz por cima do infinito. E por cima desse símbolo luminoso da luz, fiz diversas chamas. Chamas escuras, pequenas, chamas vermelhas maiores, chamas verdes ainda maiores, simbolizando o quê? As chamas escuras simbolizam o mundo mineral. As chamas vermelhas simbolizam o mundo vital. Vida é sangue, vida é vermelho. E o verde, as chamas verdes, são a luz intelectual. A luz intelectual. E por cima de tudo, uma grande chama branca, que é da cor do infinito. A chama branca sobressaindo todas as outras chamas menores. E tudo veio de onde? Tudo veio da mesma fonte. Dizer que nós tenhamos vindo de outra fonte do que o resto do mundo é ignorância pura. Todos os finitos, sejam minerais, sejam vegetais, sejam animais, sejam hominais, todos os finitos vieram do infinito. Não diretamente, nada veio diretamente. Tudo veio indiretamente, mas realmente, através da primeira emanação do infinito, que Moisés e Einstein chamam luz, vieram as outras coisas. Quando o Gênesis, no primeiro capítulo e primeiro versículo, fala da criação do mundo, ele diz,
No princípio, Deus, os Elohim, ele não fala em Deus, ele sempre fala das potências criadoras, os Elohim. No princípio, os Elohim, diz Moisés, criaram o céu e a terra, quer dizer, o mundo visível e invisível. No Gênesis está, mas a terra era invisível. Isso está no texto grego, mas as nossas traduções dizem outra coisa. A terra era invisível, aoratos, está em grego. A terra não era visível, quer dizer, não havia ainda uma terra material como agora. Havia uma terra energética, havia uma terra astral, vamos dizer. E antes de haver uma terra astral, havia uma terra-luz. A luz cósmica não é visível. Isso está no Gênesis, Moisés sabia disso. No princípio a terra não era visível, ainda estava em estado invisível de luz cósmica, depois passou para a terra astral e finalmente veio a terra material em que nós estamos agora. Isto está no Gênesis. E, então, sobre todas as emanações inferiores, a emanação da luz, a emanação da matéria, a emanação da vida, que é vermelho, a emanação da inteligência, veio finalmente a emanação, vocês vão dizer, do espírito. Nós não costumamos usar esta palavra espírito, que é da teologia, nós usamos a palavra razão. Mas, infelizmente, como todo mundo identifica razão com inteligência, estamos num grande impasse. Porque nós não vamos falar da inteligência agora. A inteligência é o verde. O verde, as chamas verdes representam a inteligência. O verde sempre foi a cor da inteligência, como o vermelho é a cor da vida. Os médicos usam até anel verde, porque tem que estudar muito. Ciência é verde. Para simbolizar a ciência ou a inteligência, podemos usar o verde. Então, as chamas verdes aqui são o mundo intelectual. O grosso da humanidade ainda vive neste mundo intelectual. Ainda não chegou ao mundo racional. E ainda confunde o racional com o intelectual. Nós sabemos que o racional está infinitamente acima do intelectual. E nós, na filosofia, usamos o racional no sentido verdadeiro em que os antigos filósofos gregos usavam. E Teilhard de Chardin, esse grande cientista dos nossos dias, tão amado e tão combatido, Teilhard de Chardin, nos traçou o magnífico itinerário evolutivo do homem. Ele diz que o homem veio através da ilosfera, através da biosfera, está agora na noosfera e vai em demanda da logosfera. Ele usa essas palavras gregas da antiguidade. Diz Teilhard de Chardin que o homem passou através da ilosfera. Ila é a palavra grega para matéria. O homem atravessou o mundo material, ilosfera. Superou a ilosfera, o mundo material, o mundo mineral, portanto, que são as chamas escuras aí. Depois ele entrou no mundo vital, na biosfera. Bios é a palavra grega para a vida. Entrou na biosfera, se tornou um ser vivo. Primeiro material, depois vital, biosfera. Superou a própria biosfera e entrou na noosfera. Noos é a palavra grega para inteligência. Noos, às vezes contraída em nous, mas nós usamos ainda com os dois O, noosfera. Teilhard de Chardin também usa no noosfera. Agora nós estamos na terceira esfera. Passamos a esfera material, a ilosfera, passamos a biosfera e estamos na noosfera, que é a terceira fase evolutiva da humanidade. Mas não vai parar na noosfera.
não vai parar na noosfera. Ainda vai levar muito tempo na horizontal da noosfera. Mas alguns já superaram a noosfera e já entraram na logosfera. Logos é a palavra mais solene da filosofia grega. Logos quer dizer razão, mas não inteligência. A razão é intuitiva. A inteligência é puramente analítica. Na ciência, nas faculdades, etc., por toda parte, nós usamos somente a inteligência, por enquanto. Por enquanto. Futuramente também se usará a razão, até nas faculdades. E muitos já estão usando. Quem acompanhou o meu livro sobre Einstein, que está sendo agora em nova edição ilustrada, deve ter notado que Einstein superou muito a noosfera e já entrou na logosfera. Ele diz do mundo dos fatos, não conduz nenhum caminho para o mundo dos valores, porque os valores vêm de outra região. Por que Einstein insiste na diferença entre fatos e valores? A inteligência só conhece fatos. A ciência só conhece fatos, não conhece nada de valores. E muitos até negam que existe tal coisa como valor. Sartre e seus existencialistas escrevem num dos seus livros: valor é pura construção mental. Não existe nenhuma coisa chamada valor. Valor é uma fantasia. Valor é uma coisa, uma construção mental, ele diz. Einstein não aceita. Einstein diz: do mundo dos fatos não conduz nenhum caminho para o mundo dos valores, porque os valores vêm de outra região. Vêm de outra região. Nós não fabricamos os valores, nós recebemos os valores pela nossa consciência. Estudamos os fatos pela ciência e conhecemos os valores pela consciência. Einstein está além da ciência e entrou na consciência. A ciência é da inteligência e a consciência é da razão. A ciência é do nous e a consciência é do logos. Então, há sempre uma pequena parte da humanidade que já entrou na logosfera. Embora o grosso, as grandes massas da humanidade estão ainda marcando o passo na noosfera. Porque a evolução, convém não esquecer, a evolução, não somente na natureza extra-humana, mas também na natureza humana, a evolução vai com passos mínimos em espaços máximos. Esta é a lei da evolução. Para progredir um passo, a natureza e a humanidade também levam milhares de anos. A humanidade ainda está no primeiro estágio da sua evolução propriamente hominal. Ultrapassou o mundo material, ultrapassou o mundo vital e está agora na primeira fase da sua evolução propriamente humana ou hominal, que é a inteligência. Mas, como diz Teilhard de Chardin, estamos em demanda da razão. Estamos em demanda do Logos. Então eu representei o Logos, a razão, ou o Espírito, se vocês quiserem dizer, com a mesma cor que vem do infinito. O infinito aqui é branco e a chama é branca. Aqui temos o roteiro evolutivo, em poucas palavras, da humanidade. O homem não veio diretamente do infinito. Ele veio indiretamente do infinito, mas não diretamente. Não caiu do céu. Ele não foi criado diretamente em forma humana. Ele foi criado indiretamente em formas inferiores, com a potencialidade de ele evoluir pouco a pouco em forma humana. Mas o germe da evolução já estava dentro dele desde o princípio. E como a potencialidade é a realidade, podemos dizer que desde o princípio, o homem
era homem. Homem em embrião. Homem em estado de latência. Homem em estado de dormência. Em estado potencial. E pouco a pouco o germe do infinito que estava nele começou a desenvolver-se e finalmente eclodiu naquilo que nós somos agora. A nossa eclosão, por enquanto, é puramente intelectual. Faz parte da nossa natureza humana, o intelectual. O animal não chegou até lá, não sabemos se vai chegar. Eclodiu em nós o infinito em forma de inteligência, em forma de nós. Em alguns espécimes da humanidade, o infinito já eclodiu em forma de logos, em forma de razão, em forma de espiritualidade. Quem conhece um pouco a vida dos grandes iniciados, vamos dizer de Buda, de Ramakrishna e de Mahatma Gandhi, e sobretudo de Jesus, nós vemos que neles a eclosão já tinha chegado até a logosfera. Não parou na noosfera da inteligência, como geralmente acontece em nós, mas já estava ultrapassando aí. Tudo isto é uma marcha homogênea através de diversas fases evolutivas. Portanto, não vamos mais dizer que viemos do animal, mas podemos dizer que viemos através do animal. Isto não tem dúvida nenhuma. Que o nosso corpo veio através do corpo animal, não há a menor dúvida. Do contrário, nós não teríamos todos os órgãos que o animal tem. Também podemos dizer que viemos através do vegetal. Através sim, mas de não. Também podemos dizer que viemos através da matéria. Também isso é verdade. Teilhard de Chardin diz, viemos através da matéria, através da vida, através da inteligência e vamos em demanda da razão. Através significa sempre um canal. De significa a fonte. Se eu digo que o homem veio da matéria, ou da vida, ou do animal, eu tomo a matéria, a vida ou o animal como princípio, como fonte, como causa. Isto é logicamente inadmissível. O homem não veio do animal como ponto inicial, como fonte, como causa, como essência, mas veio através. Não se pode negar que tenhamos vindo através do animal. Mas o que nos fez homens, em vez de deixar da animalidade, era aquela mesma força que estava dentro de nós desde o princípio. Nós apenas evoluímos, mas desde o princípio nós éramos potencialmente o que somos atualmente agora. E futuramente seremos muito mais do que isto. Futuramente chegaremos até isto que eu representei pela chama branca. Bem, essas são poucas palavras que eu posso dizer sobre o que eu entendo sobre a origem do homem. Nada de mitologia, nada de zoologia, porque eles identificam o homem ou com o barro ou com o animal. Mas viemos através de todos estes canais, desde a fonte infinita, desde esse sinal branco que pus no princípio. Isto está explicado no meu livro, que ainda vai aparecer este mês, está quase fora do prêmio. O homem, sua natureza, sua origem, e depois ainda sua evolução, de que não falei. Isto vós podeis ler muito mais explicado do que eu lhe posso dizer em poucos minutos no meu livro. Agora, se queres fazer alguma pergunta sobre isto, são as suas ordens. Diga. Diga. Ninguém? Todos sabem? Diga.
No começo da sua conferência, o senhor disse que nada pode tornar-se aquilo que não é. Pura verdade. Mais tarde, o senhor enumerou estas duas esferas de ideias de Chardin, biosfera. Ele já sei o resto. Vamos voltar ao grande cientista francês Lavoisier. Lavoisier, que é admitido em todas as universidades e faculdades, diz: na natureza nada se cria e nada se aniquila, tudo se transforma. Eu tenho que usar a palavra criar e não criar, porque senão não sai certo. Nada se cria, diz Lavoisier, e nada se aniquila. Quer dizer, tudo que existe sempre continuará a existir, apenas se transforma. Pura verdade. Tudo que existe no mundo dos finitos sempre existiu em forma infinita. E tudo que existe no mundo dos finitos sempre continuará a existir em forma finita. Isto disse Lavoisier, isto eu repito com ele. Portanto, estas fases evolutivas que Teilhard de Chardin descreve e que eu aceito, não são novas realidades, são novas formas da realidade. Existe só uma realidade, a realidade da essência infinita, que eu representei pelo infinito. Existe só uma realidade. Vamos chamar o absoluto, a essência. Na filosofia nós chamamos isso a essência. Mas existem muitas existências. As existências são os finitos. A essência é o infinito. A essência infinita sempre se manifesta em novas existências finitas. E as existências finitas se transformam uma na outra, mas elas continuam a existir de outra forma. Isto eu disse. Tudo se transforma. Nada se cria e nada se aniquila. Isto é pura verdade. Pura verdade. No mundo das existências, tudo está em transformação. Mas continua a ser existência. Mas quando já veio da infinita essência, ele não volta à infinita essência. Continua no zona da existência manifestada. Isso é verdade. Todas as formas evolutivas são existenciais. Emanaram da essência e se transformam na existência, também no homem. Quando nós parecíamos ser animais naquele tempo, nós já tínhamos a mesma essência que temos agora, mas não tínhamos ainda a mesma existência. A existência se transformou. De animais e quadrumanos lá nos matos das savanas da África, nós nos transformamos pouco a pouco no corpo humano que temos agora. Mas, essencialmente, nós somos ainda o mesmo. Essencialmente, sim. Existencialmente, não. Isto. Diga. Diga. O homem sendo autocausante, a essência também é autocausante. É. Ele usa a minha palavra na filosofia, ele é aluno da filosofia da Alvorada. Autocausante nós chamamos o livre-arbítrio. Porque muitos negam que haja tal coisa como livre-arbítrio. E dizem que nada existe fora da causalidade. Tudo é causa e efeito, causa e efeito. E se houvesse livre-arbítrio, dizem, então não haveria causalidade. Nós negamos isto. O livre-arbítrio não é ausência de causalidade. O livre-arbítrio não é ausência de causalidade, como muitos pensam. É apenas uma outra categoria de causalidade. Fora de nós, no mundo mineral, no mundo vegetal, no mundo animal, tudo é alocausado. Outro. Causado por outro. No homem nós somos autocausantes.
autocausante, quem se causa a si mesmo é o homem. Alocausado é o animal. E todo o resto do mundo, onde não há liberdade, é causa alheia. Onde há uma causa alheia, que não é a nossa própria natureza, isto é alocausado. E onde há a causa própria nossa, isto não é. Como é o que eu queria saber? O que não. Sendo o homem autocausante, a essência também é autocausante? A essência é autocausante. E daí vem a nossa liberdade. A nossa liberdade é uma participação, uma manifestação da essência infinita. Isto. Essa é a nossa autocausação. Por isso eu fiz em branco os dois. Nós somos uma parcela de liberdade emanada da infinita liberdade. A infinita liberdade é este sinal. E uma parcela dessa liberdade é cada um de nós. Isto é que se chama o livre-arbítrio. Nós somos capazes de sermos bons ou maus. Nós não somos obrigados a sermos bons. Ninguém nos pode compelir, obrigar a ser bom. Ninguém nos pode obrigar a ser mau. Esta história de que o ambiente faz o homem não é verdade. O melhor dos ambientes do melhor dos ambientes pode resultar um homem mau. E do pior dos ambientes pode resultar um homem bom. Isto é o poder do nosso livre-arbítrio, da nossa autodeterminação. Os outros seres sofrem alodeterminismo e nós somos donos de autodeterminação. Vou citar as palavras de um grande poeta inglês, Henley. Eu sou o senhor do meu destino. Eu sou o comandante da minha vida, diz Henley. Eu sou o senhor do meu destino, não do meu destino físico, é claro, está sujeito a essa natureza. Eu sou escravo da natureza. Mas no meu íntimo, eu sou o senhor do meu destino. Eu me faço bom ou eu me faço mal. Isto é o senhor do seu destino. Eu sou o comandante da minha vida. Isto é a afirmação do livre-arbítrio em forma poética, filosófica daquele poeta inglês. Isto sim. Mais alguma? Por que é tão difícil entrar na zona da razão? O quê? Por que é tão difícil entrar na zona da razão? Ela quer coisa fácil. É a eterna pergunta que meus alunos na alvorada me fazem. Por que a meditação é tão difícil? Por que a autorrealização é tão difícil? Por que a autoconhecimento é difícil? Todas as coisas boas são difíceis, só as coisas ruins é que são fáceis. As coisas fáceis não valem nada. As coisas difíceis valem muito. Você está aqui no plano e pode andar. Não custa nada andar no plano. Mas se você tem que subir, vamos ver se você anda com facilidade, você anda com dificuldade. Você até pode deixar se rolar para baixo. Ainda é mais fácil do que ficar no plano. Não devemos sempre atrás das coisas fáceis. Devemos desconfiar das coisas fáceis. Dizer, quem sabe se aquilo está errado. Porque se é muito fácil, não vale nada. Os valores são difíceis. Os fatos são fáceis, mas os valores são difíceis. É isso. Nunca devemos esperar os fáceis. Das grandes verdades não são fáceis. Quanto mais difícil, tanto melhor. A ordem de criar. Você sabe uma separação? Criar. Escute. Criar. Escute, nós na filosofia temos que fazer nítida distinção entre criar e criar. Na escola primária, vocês não precisam fazer isto, porque a nossa ortografia moderna foi feita para crianças de alfabetização. Se existe numa criança de escola primária a distinção entre criar e criar, ela não vai aprender. Então,
os poderes públicos fizeram muito bem dizer, escreva sempre criar, criar, seja o que for. Aboliram a palavra criar, que é a palavra latina, criar. E criar é neologismo moderno. Em latim não existe criar. Em alemão não existe, em francês não existe, em inglês não existe. É só criar. Criar é um neologismo que nós inventamos. Isto serve para a escola primária. Eu já disse na advertência de todos os meus livros, eu dou uma advertência no princípio, para que o leitor não estranhe que eu faço diferença entre criar e criar. O que é criar? Criar é a manifestação do infinito em forma finita. Isso se chama criar. A manifestação do infinito em qualquer forma finita. Ou a manifestação da essência infinita em qualquer existência finita. Isto é criar. Palavra latina. Criar é a transformação de uma forma finita em outra forma finita. Por isso, Lavoisier diz muito bem, nada se cria na natureza, nada se aniquila, tudo apenas se transforma. Certinho. Mas se vocês transformam o criar de Lavoisier em criar, acabou-se a lei. Se vocês dizem, nada se cria na natureza, isso é completamente errado. Nós criamos todos os dias alguma coisa. Criar nós podemos, criar nós não podemos. Ninguém pode criar uma coisa. Exige um poder infinitamente grande. Se vocês pudessem criar uma única célula viva, vocês seriam onipotentes. A ciência nunca criou nenhum grão de milho vivo, nenhum grão de feijão vivo, nenhum grão de arroz vivo, porque nós não podemos criar, nós só podemos criar. Para criar, exige-se o infinito. Só o infinito pode criar. Todos os finitos podem criar. E por isso, na filosofia, nós distinguimos sempre criar e criar. Mas deixamos para a escola primária e para o povo em geral que confunda as duas coisas e aboliu o criar e ficou só com o criar. Mas na filosofia nós não podemos fazer isso, porque a filosofia é precisão matemática, lógica absoluta na filosofia. A primeira coisa que nossos alunos devem aprender na filosofia é pensar logicamente, com absoluta matematicidade. Isto sim, sem isto não pode avançar. Bem, chega. Admitindo que nós viemos do infinito e caminhamos para o infinito, caminhamos também para a desindividualização? Não, nós não caminhamos para o infinito. Nós nunca vamos identificar-nos com o infinito. Cuidado. Nós nunca vamos diluir-nos, absorver-nos, identificar-nos com o infinito. Isso é a ala esquerda do budismo que afirma isso, mas a ala direita do budismo distingue muito bem. Nós não vamos identificar-nos nunca com Brahman, com o infinito, mas nós vamos integrar-nos no infinito. Isto assim, continuando com a nossa personalidade humana. A imortalidade não é uma extensão da individualidade. A imortalidade é uma integração do indivíduo no infinito, mas continuando a ser a individualidade humana. Isso está certo.